Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida no dia de hoje. Amados, na oração de hoje, eu venho orar por você que está necessitado, né? Há uma promessa de Deus de socorro para o necessitado. Amém? Antes de nós orarmos e compartilharmos aquilo que Deus tem, que você possa, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Aqui embaixo, aqui você vai se inscrever. Você vai ativar o sininho e colocar todas, porque todas as vezes que eu colocar aqui a oração pela manhã, você recebe gratuitamente. Também deixa um like para o YouTube enviar para outras pessoas. Amém? Deus, ele vê todas as situações. E tem muita gente, irmãos, muitas pessoas arrogantes, né? E olha como Deus trata a arrogância, né? Muitos crentes arrogantes, pessoas que se acham dono, né? Dono da razão, dono do mundo, pessoas que quase nem pisam no chão. Mas olha o que o Salmos 12, versículo 3, fala para nós, né? Fala para nós, tem aqui, Deus vai liberar a unção dessa palavra sobre a nossa vida e você vai ser abençoado, porque a oração é pelos necessitados hoje, amém? Você necessita de algo, tome posse dessa palavra, Deus vai falar contigo. Diz assim o versículo 3, Salmo 12, versículo 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Quantas pessoas soberbas, quantos lábios bajuladores, pessoas soberbas que arrudeiam, né, que nos cercam, que nos arrudeiam com a sua lábia. Olha o versículo 4, pois dizem, com a nossa língua prevalecemos. Olha só, com a nossa língua nós prevalecemos. Nós conseguimos o que nós queremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Olha aqui, irmãos, está vendo aqui como é que o bajulador, ele age, como é que aquele que fala soberbamente, ele age, ele diz assim, eu sei conversar, eu sei me pronunciar, tem pessoas assim, você conhece alguém assim? Né? Você já foi cercada por pessoas assim, então o nosso Deus é os nossos lábios, é a nossa boca, quem são? Né? Quem é o Senhor sobre nós? Quem é o Senhor sobre nós? Nós temos os nossos lábios, nós temos o poder da comunicação, né? Falamos, né? Falamos e se pronunciamos da forma que nós bem entendemos. Mas olha só, irmãos, olha a palavra de Deus, irmãos. Olha como Deus, ele é tremendo. Versículo 5, por causa da opressão dos pobres. Olha, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. A oração é por você hoje, olha. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Olha só. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Olha só, né? Olha como Deus, irmãos, Deus, ele se importa, irmãos. Deus, ele se importa com o pobre, com o gemido do necessitado. Deus, ele se importa com aquele que não tem, às vezes, condição de se defender, né? Que não tem, às vezes, a sabedoria, o entendimento para se defender. Pessoas que são levadas pelos lábios enganosos, pessoas que são enganadas. O diabo, ele tem, irmãos, esse poder de persuasão.
O diabo, ele é enganador, o diabo, ele engana, ele bajula, ele engana, né? Ele diz assim, olha, eu tenho esse domínio. E às vezes traz, irmãos, né? O espírito de pobreza, ele traz às vezes o espírito de opressão. Mas no dia de hoje o Senhor se levanta. No dia de hoje o Senhor se levanta por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Aí olha só, o Senhor toma a causa, o Senhor toma a boca do salmista. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso, né? Aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor, olha, né? Aí é o seguinte, olha só aqui a situação, né? Às vezes, irmãos, deixa eu ser canal de Deus para a tua vida. Deixa eu ser o canal de Deus para a tua vida. Às vezes, tem muitas pessoas que estão vivendo opressões, que estão vivendo, né, tão oprimidos, né, pobres, necessitados, oprimidos, porque deram ouvidos a quem não deveria dar ouvidos. Né? Porque preferiram, às vezes, ouvir maus conselhos de más pessoas do que ouvir o Senhor. Né? Então, olha só, agora Deus, ele contempla a inocência do nosso coração. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Aí olha só o versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras. Deus, irmãos, a palavra de Deus, o homem de Deus, ele precisa ser sincero de coração. Né? Eu às vezes, irmãos, às vezes não, sempre, né? Eu sou uma pessoa simples, graças a Deus, né? Deus tem me dado essa simplicidade, quem me conhece sabe, e às vezes a gente precisa ser verdadeiro com as coisas, né? A gente precisa ter pureza, não aconselhar alguém, às vezes não liberar uma palavra para alguém, não direcionar alguém, porque o homem de Deus, ele tem essa pureza no seu coração. Né? Ele não é bajulador, ele não é essa pessoa que tem muitas pessoas que estão vivendo isso aqui, ó, que estão nesta situação. Por quê? Porque falam bonito, só que as palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor, as palavras de Deus, a palavra que exerce poder na nossa vida, elas são as palavras que vêm do Espírito, que vêm do coração, é aquilo que Deus coloca na nossa vida, é aquilo que Deus coloca em nós. Né? Não é o falar bonito, mas é o falar verdadeiro. Então as palavras do Senhor são palavras puras, não são palavras enganosas, de engano, né? Palavras de automotivação, hoje você vê até pastores, irmãos, bajuladores de pessoas, né? Líderes bajuladores que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, que se pronuncia da forma que as pessoas querem, mas as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro. Você conhece o forno de barro? Né? Prata refinada em forno de barro. O forno de barro, a prata, quando ela era refinada no forno de barro, ela saía toda a impureza dela. Né? Por quê? Porque o forno de barro, ele conservava, né, o calor. Quem aqui já viu? Você já viu um forno de barro? Né? Eu já vi, já nasci, né? Eu nasci no interior, então
Eu conheço o forno, né? Aquele forno que as pessoas fazem, né, de barro ali para assar pão. Lá na minha sogra mesmo tem um forno de barro, né? Um forno de assar pão, aquele forno feito de barro mesmo, à mão, né? Ali eu lembro, tinha um vizinho nosso ali que tinha um forno de barro, que assava bolo para vender na feira, né? Ia vender bolo na feira ali e fazia os seus bolos, os seus pães ali naquele forno de barro. Por quê? Porque o forno de barro, com pouco calor, com pouca lenha, pouca brasa, ele esquenta e sustenta o calor. Então, a palavra do Senhor são palavras puras, são prata refinada em um forno de barro. Por quê? Porque o calor, aquele forno sustentava o calor, assim, bem mais do que o forno de ferro, né? Tanto é que os fornos hoje, eles são revestidos com argila, né? Com barro, com tijolos ali refratários de barro. Para quê? Para sustentar o calor, porque o calor ali era intenso. Então, a prata, que ela era refinada no forno de barro naquela época, ela tinha valor, ela tinha muito valor, né? O que é que Deus está querendo dizer com isso? É que a palavra dele, ela é igual a prata refinada no forno de barro, né? No forno de barro. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem um valor a mais, né? Ela tem um valor para a nossa vida. As palavras de Deus são puras, elas têm um valor para a nossa vida. E veja bem, o que quer dizer depurada, né? Depurada é quando ela é passada por esse processo várias vezes, né? Então quer dizer, é pura, é a prata pura. A palavra de Deus, ela é pura. Ela é uma prata refinada e depurada. Não tem impureza. A palavra de Deus não tem impureza, né? Não tem impureza a palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu digo para você, né? Você deve se apoiar nesta palavra, porque a palavra de Deus é pura, né? Ela é suficiente. Então, olha o que Deus, ele fala para você no dia de hoje. Olha o que Deus fala para você nesse dia, nesta oração, né? Por causa da opressão dos pobres, né? Você tem sido oprimido. Olha, você tem que tomar posse dessa palavra. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Deus, amados, Deus conhece. Tem tempos na nossa vida que nós estamos gemendo, mas gemendo mesmo. Gemendo por conta dos lábios impuros, gemendo por conta de palavras mal direcionadas, por conta de palavras mal recebidas, por conta dos lábios, né, que se levantaram lá para falar engano, para falar mentira, pessoas influenciadas por Satanás. Satanás, ele é um excelente maestro nessa área, né? E às vezes a gente cai numa situação de gemido, de opressão, por conta de tantas más palavras. Olha só, e por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso, aquele que anseia por libertação, aquele que anseia, né, pela palavra pura de Deus, porque as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro. Olha que coisa preciosa, né? O pão, ele assa rapidinho no forno de barro, né? Que aquece o calor, aquele pão gostoso. Eita, coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, é aquele forno maravilhoso, aquele forno de barro. É a prata, a palavra de Deus é semelhante a isso, é naquele forno que aquece mesmo, né? Depurada 7 vezes, depurada, é passada, é tirada a escória, depois é passada novamente, é tirada novamente, e até ficar a prata pura. Assim a palavra do nosso Deus. Esta palavra nesta manhã para a sua vida. A minha palavra que sustenta, que alimenta, a palavra que
que traz assim, ó irmãos, Deus, ele quando fala ao nosso coração, ele diz, olha filho, eu estou aqui. Né? Às vezes Deus fala comigo dessa forma, filho, eu estou aqui, eu estou junto com você, eu sei o que você está passando, sei da tua luta, sei da tua guerra, estou junto com você, fica firme, eu vou tirar você dessa situação. Pronto, ali eu já me tranquilizo, porque eu sei que a palavra de Deus é pura. Deus não precisa me bajular, irmãos. Deus não precisa ficar bajulando você. Deus não precisa. Deus é reto, né? A palavra de Deus é reta, é pura. Quando ela vem à nossa vida, é reta, é pura. E aí é uma prata, você pode confiar. Confie na palavra de Deus. Amém? Agora, vamos orar. E antes dessa oração, se você recebe esta palavra, coloque aqui nos comentários, que é importante você interagir aqui nos comentários, né? Para Deus abençoar, né, o canal. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. Mande para outras pessoas, amém? Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. E uma criança entende isso. A palavra de Deus é compreensível. É assim, Deus fala de forma simples. Amém? Então, você que está oprimido, você que está necessitado, você que está gemendo, né? A oração é por você. E Deus fala, o Senhor fala nesta manhã. Me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo. Amém? O Senhor se levanta ao teu favor e te põe a salvo. Receba esta palavra. Receba a unção desta palavra. Em nome de Jesus. Pai, eu oro no nome poderoso e eterno de Jesus por esta vida, por esta pessoa, pela vida do teu filho, que tem ansiado, Senhor, por essas coisas. Tem pessoas, Pai, qual eu estou orando no dia de hoje, por pessoas, Pai, que elas estão vivendo momentos de agonia, porque foram enganadas, porque foram dilubriadas por pessoas de lábios fraudulentos. Senhor, o ímpio, ele se levanta com a fala mansa, com a fala bonita, porque o maligno está por trás da vida dele e muitas vezes nos coloca em lugares, nos coloca em situações que nos leva à opressão, que nos leva à pobreza, à miséria. Mas Tu és o Senhor que se levanta, Senhor. Tu és o Senhor que se levanta em prol da causa do pobre, em prol da causa do necessitado, em prol da causa do oprimido. E por causa deles, não é por conta, Senhor, dos grandes, não é por conta dos magistrados, mas é por causa dos pobres, é por causa dos oprimidos, é por causa daqueles que anseiam pela Tua palavra, que o Senhor se levanta. Então se levante, Pai, na manhã de hoje em favor desta causa, em favor desta vida, em favor desta situação, pois a Tua palavra, ela é pura, Senhor. Ela é como uma prata refinada em um forno de barro, que aquece, que é depurada 7 vezes, que é tirada toda a escória, que é tirada toda a impureza. Tua palavra é pura. Então, toca na vida desta pessoa, que ela venha compreender Tua palavra, que ela venha entender que o Senhor tem poder para libertar ela, para tirar ela de qualquer situação. Toca na vida desta pessoa, visite a vida desta pessoa. Que todos os demônios de engano, de mentira, que venham cair por terra na sua vida, em no nome poderoso e eterno de Jesus. Eu oro, liberando a unção desta palavra, nesta oração, em prol desta vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que a unção desta palavra venha repousar sobre a tua vida e que o Senhor venha contemplar a sua vida nesse momento. E lembre-se, a palavra do Senhor, ela é
altura. Amém? Se vier aí falando bonito para você e não está na Bíblia, descarte. Deus não tem compromisso com palavra de homem, não. Ele tem compromisso com a palavra dele. A dele ele cumpre. É por isso que eu vivo a minha vida bargada nessa palavra. Amém? Shalom Lahema. Paz e prosperidade te alcance em tudo.